Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Como é que vocês estão? Por aqui continuamos em greve. E mesmo no meio da greve, né, teve a aplicação da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. E deu para matar um pouquinho da saudade do quentinho da sala de aula, né? Rever alguns alunos e conversar com outros, e organizar a sala, aquela bagunça, aquela conversa. Mas teve a parte de vê-los, né, ali concentrados, tentando fazer a prova e tal. E no outro dia nós fomos lá para fazer a correção e foi muito bom ver algumas notas interessantes, né? Algumas críticas ao BMEP que eu ouvi, algumas críticas, e não crítica em relação à prova, à questão das flores, tá? Outros assuntos que talvez possam ser explorados mais na frente. Mas enfim, enquanto a greve continua, eu continuo em casa, de vez em quando indo ao colégio, participando de alguns movimentos e fico também estudando, né, a caraminhola, pensando aqui várias coisas. E aí eu me deparei com um postzinho que eu tinha feito no Instagram há muito tempo já, acho que o ano passado, em que falava assim: na prática a teoria é outra, né? E eu fui do time que sempre ouvi na faculdade, né, principalmente, de que na prática a teoria é outra, né? De que aquilo que a gente estava vendo ali em sala de aula, muito na sala de aula da faculdade, muito pouco ia servir para a prática que a gente ia ter em sala de aula, que eram realidades diferentes, de que coisas que a gente via ali na faculdade, em algumas disciplinas, algum jogo, alguma discussão de aprendizagem, até mesmo os conteúdos, iam ser muito difíceis de se vivenciar aquilo ali na prática, no dia a dia de sala de aula, como demonstrações, jogos, né, para desenvolver aprendizagem. Porque o que é que a gente pensa, né? Na sala de aula, a sala de aula é viva. O planejamento ele precisa ser flexível, porque aí você sai de casa com um pensamento e quando você chega na sala de aula, tudo pode mudar. Às vezes a fala de um aluno, a colocação de um aluno faz com que o teu planejamento ele tome um rumo diferente daquilo que foi pensado inicialmente. Isso é muito bom. Mas a questão, né, da prática, da teoria e a prática, teoria e prática, de eu foi uma coisa que me incomodava, sabe? E quando eu fui para a sala de aula, eu ainda fui com essa mentalidade de que aquelas teorias que eu tinha visto, que tinha visto estudado na graduação, no mestrado, no doutorado, né, que tinha aprofundado, tinha conhecido outras teorias que eu não tinha tido contato durante a graduação. Para mim aquilo ali era, como é que eu vou trabalhar isso na prática, né? Como que eu vou trabalhar todos aqueles conteúdos na sala de aula de maneira aprofundada, de maneira lúdica, diferente. Porque assim, quem trabalha em escola particular sabe que se você for fazer tudo bonitinho, quem já passou por um mestrado, uma especialização que seja, até mesmo doutorado, quando você se depara com a realidade de sala de aula na escola particular, que foi um período que eu trabalhei, desse período que eu já trabalhei, né, nesses últimos anos, foi onde eu passei mais tempo, a realidade é outra, então corre é diferente, mas dá para trazer a teoria. E foi essa teoria que eu fui aprendendo, né, ao longo do tempo, coisinhas pequenas. Eu acho que eu não conheço nenhuma teoria tão a fundo, mesmo as teorias que eu utilizei nos meus estudos de dissertação e de tese, ainda é muito pouco, é um universo muito
pequeno, né, para a dimensão do que é aquela teoria, sei lá, sentar com o autor quando possível e você debater, tentar entender como foi que ele criou aquela teoria, né, quais eram os pensamentos iniciais dele. Mas, enfim, então, assim, quando eu comecei a lecionar, eu tinha essa angústia, né, de querer trazer tudo das especializações para a minha prática de sala de aula, e é impossível. Então, eu fui aos pouquinhos elencando tópicos que eu pudesse utilizar algo diferente e fizesse com que o meu aluno ele tivesse um olhar diferente para aquelas diferentes questões de um mesmo conteúdo que a gente estava trabalhando. Então, eu era muito de cobrar bastante no decorrer das aulas, né? Porque o processo avaliativo, para mim, o processo avaliativo sempre foi muito o avaliativo de provas, né? Provas bimestrais, trimestrais, recuperações e tal. Sempre foi algo muito angustiante para mim também, né? Não só para os estudantes. E eu queria ter um outro instrumento avaliativo que não fosse só aquela prova ao final daquele período de aquelas subdivisões que se tem do ano letivo. Então, eu comecei a pensar, comecei a trazer essas pequenas coisas para a minha prática de sala de aula. Uma atividade em que o aluno ele se expressasse, em que a gente pudesse ouvir diferentes pontos de vista de resolução de uma determinada questão, qual é o que eles achavam que era o significado de determinada palavra que apareceu ali no enunciado de uma questão e que algumas vezes era a palavra-chave que a gente precisava. Por exemplo, quantas coisas fulano tem a mais que? O que significa esse ter a mais que o outro? Consequentemente, né? O que significa esse consequentemente? Então, assim, eram pouquinhas coisas, né, que iam surgindo ali, em que eu podia trazer esses pequenos detalhes das teorias para a minha realidade de sala de aula. Então, assim, não é que eu vou pegar a teoria, sei lá, a teoria dos campos conceituais de Gerard Derrida, né? Toda a teoria com seus teoremas em ação e com campo multiplicativo, e eu vou trabalhar exatamente como diz a teoria ali na minha sala de aula, sendo que eu tenho um período muito curto para se trabalhar aquele material, né? Então, tem como, por meio de uma fichinha, uma coisinha assim diferente, a gente trabalhar diferentes problemas, né? Que sejam de multiplicação, mas que tenham os diferentes significados da multiplicação. Tem como eu trazer uma discussão, tem como eu aproveitar as diferentes resoluções, representações que os alunos trazem daquele problema e trazer uma pequena discussão ali em sala de aula, por exemplo, durante a correção de uma questão do livro ou de uma questão da ficha de revisão de uma fichinha de revisão que você colocou ali para a turma fazer. Então, assim, são pequenas coisinhas que a gente vai aproveitando das teorias, né? Que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Então, aquela questão da teoria, eu acho que é a teoria de Duval, né? Agora eu esqueci o nome dela, de que você tem a representação numérica, tem a representação gráfica, então você começar pela representação gráfica e ir para a representação numérica, sair da algébrica para a numérica, da numérica para a algébrica para a gráfica. Então, quando você muda essas diferentes representações de se usar, de fazer com que o estudante pense. Então, são coisas que eu posso trazer dessas teorias, para aplicação em sala de aula. É fácil de começo? Não, não é fácil, né? Porque o tradicional de início, principalmente para quem está começando em sala de aula, de você desenvolver mais o seu conhecimento do conteúdo que vai ser trabalhado,
para você pensar em estratégias para se trabalhar determinado conteúdo, para você entender na prática quais são as dificuldades que o aluno vai apresentar em determinado conteúdo, sabe? Então, quando você lê nas teorias quais são os tipos de dificuldades e você chega em uma sala de aula, por mais que a maioria dos estudantes não apresente aquela dificuldade, sempre vai ter um pequeno grupo que vai apresentar dificuldades que você tinha estudado em determinadas teorias. E quando a gente lembra disso, né, a gente consegue fazer um link com possibilidades de trabalho que a gente pode levar para a sala de aula, talvez não naquele ano, mas talvez no ano seguinte, né? Então, o meu primeiro contato com determinada dificuldade do estudante, eu confesso que algumas delas, ou a maioria delas, eu fico perdida. Mas com o passar do tempo, que eu vejo com uma outra turma que eu vou pegar, por exemplo, de sexto ano novamente, então já tem algumas questões, algumas dúvidas que eu sei que alguns estudantes eles vão apresentar. E como eu já tive uma experiência anterior, já tive um contato anterior, já tenho uma leitura teórica sobre aquelas dificuldades, eu vou em busca de melhorias na minha prática, de melhorias em metodologias, em abordagens que eu posso fazer em sala de aula, para tentar diminuir aquele impacto da dificuldade sobre determinado conteúdo. Porque tem dificuldades que são de cunho didático, né, que veio de alguma falha de aprendizagem em determinado conteúdo, e tem as dificuldades que são de cunho epistemológico, que o fato de você estar mudando de um campo de estudo para outro, né? Por exemplo, o campo dos números naturais para o campo dos números inteiros, essa mudança por si só já causa dificuldades. Dos números inteiros para os números racionais já causa uma dificuldade, que é uma dificuldade conceitual, uma dificuldade epistemológica, que muitas vezes tem um impacto, né? Como posso dizer? Tem o impacto das dificuldades didáticas, né? Dos obstáculos didáticos em relação à aprendizagem daquele conteúdo, mas que naturalmente boa parte dos estudantes vai ter dificuldade naquela passagem entre um campo e outro, porque muitas vezes a gente fica muito preso às caixinhas, né? A caixinha dos números naturais, a caixinha dos números racionais, a caixinha do estudo de área e perímetro, a caixinha do estudo de volume, a caixinha do estudo de medidas. Então, quando a gente se prende muito a essas caixinhas, o impacto dessas dificuldades elas vão ser maiores. E aí, quando novamente, né, você voltar a ter uma prática de estudar, de ler textos teóricos sobre esses conteúdos, né, isso dentro do campo da matemática, caso apareça alguém que não é do campo da matemática, quando a gente passa a ler sobre essas dificuldades, né, essas teorias que vão apresentando dificuldades e coisas que a gente pode fazer para ou diminuir o impacto ou fazer com que o estudante ele compreenda e ele avance. Então, assim, são pontos muito positivos, tá? E é algo que eu penso bastante. A prática sem uma base teórica, ela não vai evoluir. Se você tem uma prática e sua prática for baseada somente na sua experiência ali de sala de aula, ou de folhinhas que você acha na internet que vai aplicar em sala de aula, no intuito de fazer com que o seu estudante ele aprenda, e você não olha para a teoria, né? O que a teoria diz a respeito daquelas dificuldades, possivelmente a sua prática não vai evoluir. Possivelmente você não vai ter resultados, né, significativos. Eu não estou nem falando de resultados ali a curto prazo, porque eu posso colocar uma atividade de repetição, o meu aluno fazer, eu repetir aquele tipo de atividade e ele se sai muito bem. Mas se eu trago uma atividade um pouco mais complexa para o meu estudante, diferente daquele arroz com feijão que eu faço em sala de aula, o meu aluno não evolui.
sabe? Então, por isso a importância de que a teoria, ela é parte importante da prática, da nossa prática. Sem essa base teórica, nossa prática não evolui, nós não evoluímos e os nossos estudantes vão continuar tendo dificuldades e mais dificuldades, e os resultados de matemática em avaliações internacionais, né? Que tem umas opiniões assim, tanto quanto contraditórias sobre elas. Eles não vão evoluir nunca e ninguém vai observar essa evolução e vão continuar atacando pedra na escola, vão continuar atacando pedra no professor e vão continuar atacando pedra na educação de uma forma geral, principalmente das escolas públicas que ao longo dos anos vem sofrendo mais e mais ataques em relação aos resultados, que ela apresenta, os resultados reais que ela apresenta e não aqueles resultados maquiados que os governos estaduais eles costumam estampar nas capas, de jornais mundo afora. Né? E é isso, o recadinho de hoje. Vamos estudar teorias, vamos ler. Tem um tempinho, é chato, algumas teorias são chatas, confesso, mas vale a pena, tá? Um pouquinho. Pega um artigo científico, vai em um evento de educação matemática que vai acontecer na tua cidade, um encontro na tua cidade, no teu estado, ou mesmo fora do seu estado, e ouça outras pessoas que trazem essas experimentações baseadas em determinada teoria. Talvez não sirva, encaixe exatamente ali na tua realidade, na tua sala de aula, mas eu tenho certeza que ela vai trazer elementos que você vai poder adaptar, modificar, e você vai ter um resultado em sua sala de aula no longo prazo muito satisfatório, tá bom? É isso. Beijos e até a próxima.